Que Deus abençoe a sua vida com muita força e saúde. Encha o seu corpo de disposição, em nome do Senhor Jesus. O ser humano resiste à autoridade. A natureza do ser humano é resistente a qualquer tipo de autoridade. E o que isso tem a ver com você, com a sua vida? Vamos pensar nisso agora. Você sabe que desde o início, desde o Jardim do Éden, o ser humano gostou da ideia, quando sugerida lá nos ouvidos de Eva e através de Eva depois aos ouvidos de Adão, a ideia de ser independente, de ser tão independente quanto o próprio Deus, ou seja, não ter ninguém acima de si. A serpente falou para Eva: olha, se você comer do fruto daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, você não vai ter ninguém acima de você, você vai ser igual a Ele. Então, esta ideia de independência, de não ter ninguém acima de nós, é muito antiga e está dentro do coração humano desde a sua existência. Muito bem, o ser humano não quer ser dominado. Por um lado, isso é até divino, sabia? Porque a liberdade, sermos livres, é na verdade um dom de Deus. Deus é o criador da liberdade. O Espírito de Deus promove a liberdade. Onde há o Espírito de Deus, diz a Bíblia, há liberdade. Então a liberdade é um dom de Deus e é correto o ser humano querer ser livre. Mas o problema é que dentro de nós, dentro do ser humano caído, o ser humano pecador, inclinado para o mal, há muitos desejos e vontades que são prejudiciais, tanto a ele mesmo quanto às outras pessoas. Então, se eu for livre, totalmente livre, livre até mesmo para expressar estes desejos e vontades prejudiciais que são ruins para mim e para as pessoas ao meu redor, então eu vou causar sérios problemas para a minha vida e para a sociedade em geral. Então o ser humano não quer ser dominado, mas ele se esquece que, sem regras, ele se torna escravo das suas próprias vontades, escravo das suas inclinações humanas. Por exemplo, se eu não respondo a ninguém, se eu não tenho ninguém acima de mim, não é? Se eu não tenho nenhuma autoridade para me vigiar, para me controlar, para me dominar, se eu não presto contas a ninguém, então logo eu me faço Deus de mim mesmo. Eu sou o meu próprio Deus. Eu sou o Todo-Poderoso da minha vida e não devo satisfações a ninguém. Então, se eu quero trair, eu traio. Se eu quero mentir, se eu quero ser egoísta, se eu quero ter sexo com quem eu quiser, seja com pessoas, seja com vizinha, vizinho, com homem, mulher, com criança, com animal, quem irá me condenar? Eu não respondo a ninguém, eu faço as minhas próprias regras. Você começa a entender o porquê que isso é extremamente prejudicial e perigoso para o ser humano não ter nenhuma autoridade, não responder a nenhuma lei, nenhuma regra. Ora, então quando a gente entende esta natureza humana, podemos compreender por que na verdade nós precisamos de uma autoridade. Precisamos todos responder a alguém. O único que não precisa ter uma autoridade sobre si é o próprio Deus, porque Ele é perfeito, mas na verdade Ele responde a si mesmo, Ele responde às suas próprias palavras e promessas e princípios. Então, na sua perfeição, Ele responde a si mesmo. Por isso não precisa de ninguém acima dele, porque Ele é perfeito. Mas o resto, todos nós, réis mortais, precisamos responder a alguém, precisamos de uma autoridade. Sabe,
A principal razão por que alguém resiste a ir à igreja, por exemplo, quando você convida uma pessoa para ir à igreja, a principal razão não é porque a pessoa não tem tempo, não é porque ela já tem uma religião, não é porque ela não gosta da igreja, não é isso. A principal razão por que alguém resiste a ir à igreja, no fundo, é porque ela não quer ser, entre aspas, controlada. Ela não quer responder a alguém. Ela sabe que se ela for à igreja, ela vai ter, em algum momento, de passar a levar a sério e praticar aquilo que ela vai ouvir e aprender ali. E muitos não querem isso, a maioria, o ser humano, não quer ser controlado, se sentir controlado. Então, quando uma pessoa resiste a ir à igreja, ou ela até está na igreja, mas ela acaba saindo da igreja, a real motivação, no fundo, é porque ela não quer ser controlada. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero ser o que eu quero fazer o que eu acho e não quero ninguém dando opinião na minha vida. Ora, Deus nos deixou a sua palavra, as suas leis, as suas regras, para nos livrar de nós mesmos. Não para nos controlar, mas para nos dar a verdadeira liberdade. Quando obedecemos a palavra de Deus, as palavras que são perfeitas, as suas regras que são perfeitas e foram criadas exatamente para nos proteger, assim como as leis de trânsito foram estabelecidas para proteger as pessoas, assim também nós conhecemos a verdadeira liberdade. Então não se esqueça, quando alguém é resistente à ideia de se submeter a alguém, quando ela luta com unhas e dentes pelo direito de fazer o que ela bem acha e de não dar contas a ninguém, especialmente quando esta autoridade é Deus, especialmente quando esse alguém é Deus, é porque o espírito de Lúcifer, o espírito da serpente, já chegou aos ouvidos e ao coração dela. É por isso. Então, com esse entendimento, você pode compreender melhor o comportamento das pessoas e também o seu próprio comportamento. Quando você se choca com uma autoridade e lá no fundinho do seu coração alguma coisa fala para você assim: poxa, você poderia se livrar disso, você não precisa disso. Você é livre, você não precisa ficar obedecendo, prestando contas a ninguém. Essa vozinha você já sabe de onde vem e de quem é. Não se esqueça disso. A obediência à palavra de Deus, esta sim, nos traz a verdadeira liberdade.